Olá, eu sou Suzana Starling e hoje eu trago para vocês a biografia de Paul Cézanne, por Bernard Fauconnier. Cézanne é conhecido como o pai da arte moderna. Ele nasceu em janeiro de 1839, era filho de um homem com pouca instrução, um homem com pouca polidez, muito colérico e que sabia fazer negócios. Então, esse senhor ganhou muito dinheiro com a fabricação de chapéus, a ponto de conseguir, então, fundar um banco. Esse homem, então, o que não tinha de instrução, ele tinha de facilidade em fazer negócios. O Paul Cézanne, ele nasceu filho de um homem muito rico e queria que esse filho conseguisse conquistar ali a aristocracia da cidade, né? Paul Cézanne é francês, então ele queria que o filho se tornasse um membro ali dos togados, né? Da velha aristocracia daquela região da França, em Provença. Esses planos não eram os mesmos de Paul Cézanne. Então, criança assustada, assim, ele tinha muito medo de provocar esse pai, era sempre muito obediente, mas, na verdade, no futuro eles viriam a se confrontar, né? Porque absolutamente esse não era o desejo de Paul Cézanne. Ele conheceu a pintura e os desenhos e ele queria... Era isso que ele queria fazer para o resto da sua vida. A mãe de Paul Cézanne era uma pessoa doce, delicada, cuidava muito bem desse filho. Ela era, ao contrário do pai, ela era bastante compreensiva. Paul Cézanne teve assim uma infância bastante solitária. Ele tinha uma irmãzinha só, uns 2 anos mais nova que ele, mas ele não era aquela pessoa cercada de amigos, né? Na escola, quando ele tinha uns 13 anos de idade, ele levou uma surra muito grande lá dos meninos por ele não ter seguido as regras, né? Do que os meninos achavam, né, que deveria ser feito em determinado momento. E quem estava assistindo a isso naquele momento era Émile Zola. E a partir desse momento, os dois se tornaram amigos, assim, porque Zola também era uma pessoa que tinha suas dificuldades de relacionamento. Ele, diferente de Paul Cézanne, não tinha pai rico, porque ele perdeu o pai cedo. O pai era um engenheiro e a mãe fez das tripas coração para educar bem esse menino, né? E pôr ele numa boa escola. Então, Paul Cézanne e Zola foram amigos assim desde a infância. Mas então, 6 anos mais tarde, Zola vai para a França, tem que trabalhar, fazer dinheiro, e ele quer trabalhar com escrita, claro, ele acaba trabalhando, Zola acaba trabalhando com jornalismo, né? E isso afasta esses dois amigos, mas que sempre se comunicam por cartas, né? Até que um momento Zola acaba chamando Paul Cézanne para ir também morar em Paris. A natureza de Paul Cézanne era inteligente, ele tinha bons modos, assim, ele foi muito bem educado, mas com o tempo ele ia acabar se tornando um homem irascível. Ele tinha uma fúria assim contra as pessoas, acabou tendo modos muito grosseiros, né? Ele foi desenvolvendo isso ao longo da vida pela insatisfação constante. Ele não conseguia chegar no ponto que ele queria com a arte. Em um certo momento, Zola escreve o seguinte com relação a amizade dele com Paul Cézanne: opostos por natureza, movidos por afinidades secretas. Então ambos tinham um desejo de conquistar assim uma fama, né, o reconhecimento público. Então Paul Cézanne com a sua arte, né, com a sua pintura, seus desenhos, e Émile Zola queria o reconhecimento com a sua escrita. Então em 1958, quando Zola deixa ali a região deles, foi um período de muita dor para Paul Cézanne, também para Zola. Mas aqui se fala que Paul Cézanne sofreu de grande depressão por isso. Até que finalmente ele acaba enfrentando o pai e partiu para Paris, dar início aos seus estudos, né, com relação a artes. O pai de Paul Cézanne tinha uma frase infalível, né, quando o filho falava que ele tinha talento para pintura, o pai dizia a ele o seguinte: morre-se com o talento e come-se com o dinheiro. Então ele era um homem muito prático, assim, né? Ele sabia que precisava ter uma boa profissão, uma profissão que desse segurança. E Paul Cézanne chegou inclusive a entrar no curso de Direito. Ele não tinha coragem ainda de peitar o pai, né?
ia fazendo à vontade, ele ainda se fazia de um bom moço, mas ele já não estava suportando aquilo, ele já tinha tomado gosto, ele já tinha começado os estudos, né, de pintura, e Émile Zola vivia chamando Paul Cézanne para estar lá também em Paris, né? Ele dizia que era lá que as coisas aconteciam, então ele dizia que Paul Cézanne teria muito mais oportunidades estando lá na capital. Enfim, tem um momento que Paul Cézanne joga tudo para o alto e de fato vai para lá, né? O pai bastante contrariado, banca o filho, né, com uma pensão bastante modesta, assim. Cézanne, ele era persistente, era ambicioso, ele queria chegar num ponto da arte, alguma coisa assim inovadora, né? Ele era muito observador, ele era bastante filosófico, inclusive. Tinha um olhar especial assim para as coisas. Ele percebeu que a arte, diferente do que as grandes obras, né, nos museus aconteciam, assim, o olhar do pintor era voltado à perfeição das coisas. E Paul Cézanne, ele reparou que o olhar do ser humano sobre um objeto, sobre uma paisagem, ele não era monocular, mas sim binocular, né? Então, cada olho enxergava algo de uma forma. Então, as coisas não poderiam ser representadas com tamanha perfeição, como se fosse monocular. E ele começou a partir daí formar ângulos, né, dar diferentes ângulos para as coisas. Era como se ele percebesse, ele tivesse um novo olhar para o que era pintado, né? Mas quem via as pinturas que ele fazia acabavam ridicularizando ele, sabe? Ele não era compreendido, então ele buscava uma coisa, ele não sabia exatamente expressar o que buscava, né? Ele sentia aquilo que ele buscava, mas ele não sabia dar nome às coisas, né? Então era uma coisa, pelo que eu senti, muito intuitivo, assim. Ele buscava algo, ele sabia que tinha alguma coisa e não conseguia exatamente dizer o que era. Então ele começa a trabalhar assim com diversos ângulos, diversas formas. Até eu assisti um vídeo aqui que a pessoa vai explicando um pouco mais a respeito de Paul Cézanne. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo, caso você queira assistir também, é bem interessante. O canal chama-se Arte para Você. E dali, inclusive, eu peguei algumas imagens que serão apresentadas aqui. Ali neste vídeo é explicado que Paul Cézanne percebia que uma pessoa ao olhar para um objeto ou uma paisagem, ela não fica estática, né? O ser humano, ele tem essa coisa vivaz, né? Ele está sempre em movimento exatamente pela natural curiosidade do ser humano, né? Então, você olha de vários ângulos e Paul Cézanne, ele tentava captar isso, né? Era como se fosse uma imagem em movimento, é uma imagem em distorção, né? Porque você acaba pegando maneiras diferentes de olhar, você desfoca, né? Enfim, a imagem não fica uma coisa exatamente estática. E era por aí a visão dele, sabe? Era isso que ele conseguia captar e ele queria jogar nas suas imagens. Ele acaba dando no futuro, a partir dessa nova visão de Paul Cézanne, acaba dando margem para a arte abstrata e para o próprio cubismo. Então era isso, ele via que a arte, como a imitação da natureza, acontecia uma falha, né? Não poderia ser a coisa perfeita. Além de que, quando olhamos para um objeto, a gente não vê ele com perfeição, né? As terminações de objetos, se você reparar, aquele momento em que a linha final de uma curva, né? Ela se funde ao objeto mais próximo, ou que está no fundo, e fica uma coisa, é bastante confuso, né? De explicar isso, mas você não consegue ver como uma imagem fotográfica, né? Você vê, é como se tivesse um borrão ali, né? Entre as imagens. E isso aí tudo, Paul Cézanne, de tanto estudar, de tanto observar, ele acabava querendo representar na sua arte isso. Ele é um pós-impressionista, então, admirador que era dos impressionistas, ele sentia que nestes faltava uma solidez, né? O impressionista, ele tem essa coisa do fugaz, né? Eles captam a luz e a espontaneidade do momento. E Paul Cézanne, ele queria, além disso, ele queria dar uma solidez. Então, até que isso se concretizasse,
Foram anos e anos e anos de ridicularização. Não só eles, os próprios impressionistas naquele momento, eles vinham sendo muito assim ridicularizados. Era uma arte muito nova, né? O que acontecia ali naquele momento do impressionismo. É como se quem olhasse não compreendesse o que eles faziam com a pintura, né? Havia o Salão das Exposições que anualmente acontecia para divulgar novos talentos ou artistas, né, que estavam ganhando destaque. Eles mandavam suas obras para um júri e então, através da avaliação desses jurados, eles fariam ou não parte da exposição. As pinturas de Paul Cézanne sempre foram recusadas. Muito mais do que recusadas, elas eram ridicularizadas. E caíam em gargalhadas, assim, faziam comentários horríveis a respeito das pinturas dele. Só que aí Paul Cézanne e outros artistas começaram a fazer exposição no que sobrava, tipo assim, ó, era o Salão dos Rejeitados, né? Depois da grande exposição se fazia o Salão dos Rejeitados. Então, todos aqueles que não receberam o aval do júri, eles então participavam desse salão. E Zola, que ele tinha o poder da escrita, tinha o seu papel ali no jornalismo, então ele começou a atacar esse júri. Ele fez um comentário bastante duro a respeito disso, dizendo que esses jurados mutilavam a arte e que jogavam para a exposição somente os cadáveres, né? Então se esperava que a partir dessa crítica de Zola tivesse alguma reação positiva para esses novos pintores. Mas, na verdade, esse júri se fechou ainda mais, sabe? É como se tivesse o efeito inverso. Fomos atacados, então a gente vai se defender. Aí eles entornaram mais ainda o caldo, né? Eles excluíram ainda mais esses novos pintores, né? Então, em 1867, após essas críticas de Zola, nem no próprio Salão dos Recusados eles tiveram espaço. Entre eles está Pissarro, está Renoir, está Monet e o próprio Cézanne. E para provocação, Paul Cézanne pegou dois de seus quadros, ele colocou num carrinho de mão e saiu fazendo exposição, é como se fosse uma exposição viva. Ele ia passando entre os que estavam apreciando a exposição, ele passava com o carrinho de mão, parecia uma coisa de maluco, assim, né? Mas as pessoas davam gargalhadas, não só da arte dele, mas da própria atitude, né? Claro. E com o tempo, ficou tão comum se falar mal das obras de Paul Cézanne, e isso acabou resultando nos modos cada vez mais grosseiros de Paul Cézanne. Ele ficou muito revoltado com isso, de não enxergarem, né, a verdade nele, a verdade da sua arte. Teve um momento que um jornal francês, ele fez com divulgação em Frankfurt, na Alemanha, ele fez um comentário tão forte contra Paul Cézanne, que aí Émile Zola acabou revidando fortemente. E ele falou que daquele momento em diante, ele nunca mais iria aceitar que falassem mal não só do amigo dele, mas de qualquer um que tivesse uma inovação da arte, né? Qualquer um que tivesse a sua individualidade. Ele queria que fosse respeitado isso, né? O modo individual que cada um tem de expressar sua arte. Zola, ele vinha cada vez ganhando mais espaço, ele já estava escrevendo seus livros, já estava tendo bons resultados nas suas publicações, ele foi ganhando muito dinheiro e foi se tornando uma pessoa pública, uma pessoa respeitada, e até que um momento ele ganha muito dinheiro e compra uma grande propriedade, uma casa linda, e conta-se nesse livro que Zola fez uma inscrição em cima da lareira, assim, uma lareira gigantesca que tinha dentro da sala, nenhum dia sem uma linha. Então é bem bacana você pensar assim que isso significava dizer que diariamente ele escrevia, né? Ele alimentava o escritor que havia nele. Teve uma situação que deixou esses dois amigos com bastante desconforto, porque Paul Cézanne, em algum momento, ele se encanta com uma florista, uma vendedora de flores, né? E ele acaba se interessando mesmo, né, por ela, mas quem acaba casando com ela é Zola, sabe? Como se esse amigo tivesse roubado a garota dele.
Mas isso não demonstra aqui na biografia que isso causou mal-estar entre os amigos, mas eu imagino que sim, viu? Em um determinado momento, Paul Cézanne acaba conhecendo uma pessoa, Hortense, e passa a conviver com ela, né, sem estar legalmente casado. E eles têm um filho, e tudo isso escondido do pai de Paul Cézanne. 10 anos mais tarde, só que ele vem oficializar esse casamento. Mas é um casamento sem amor algum, ele nunca sentiu nada por ela. Ele tinha muito amor pelo filhinho, né? Em 1879, Paul Cézanne pinta um dos quadros mais extraordinários do seu período construtivo. Lá na Provença, onde ele começa a sua vida, ele via um quadro no museu, Os Jogadores de Carta, e a partir deste quadro ele acaba fazendo um estudo e fazendo outras 5 pinturas com o mesmo tema. Paul Cézanne vai ganhando respeito, as pessoas vão começar a se interessar por ele, os novos estudantes de arte acabam fazendo estudos sobre Paul Cézanne, e sabe aquela coisa quando começa a se tornar uma lenda, né? Eles acabam até levantando a hipótese de que Paul Cézanne não é Paul Cézanne, mas é um grande pintor que tem um duplo, né? Então ele se faz passar por Paul Cézanne, mas na verdade é alguém com grande conhecimento artístico que desenvolve uma arte tão inovadora que não tem coragem de assinar. Então ele se passa por um fictício Paul Cézanne. Entre 1895 e 96, Paul Cézanne pinta A Velha com o Rosário, e sua notoriedade vai crescendo, né? Começa a ficar muito evidente o reconhecimento que ele vem ganhando. Mas ele pensa com ele, chegou tarde demais. Ele virou tipo um velho rabugento, mal-humorado. Ele se torna também um bocado violento. O filhinho dele tem muito medo dele e faz de tudo, como ele próprio fazia diante do pai. Agora o filho de Paul Cézanne tem a mesma atitude de se recolher, de fazer de tudo para não provocar a ira desse pai. Paul Cézanne, ele passa, quando já na maturidade, ele passa muito tempo longe da mulher e do filho. Ele sempre está mudando de um lugar para outro. Então, quando acontece os dias finais de sua vida, ele sofria de diabetes. Naquela época não se tinha tratamento com insulina ainda. Então, quando chega uma carta à esposa de Paul Cézanne dizendo que ele estava nos últimos momentos de sua vida, não dá tempo do filho e da esposa chegarem, sabe? Então, Paul Cézanne acaba morrendo assim, ele estava passando já os últimos momentos dele olhando direto para a porta, que ele sabia que ele ia morrer e que ele queria ver o filho antes disso, né? Mas, enfim, infelizmente, morre sem ter essa vontade realizada. Em 1906, Paul Cézanne acaba falecendo. Paul Cézanne e Émile Zola, eles terminam a vida em inimizade, né? Ficaram os últimos anos de suas vidas sem ter mais contato um com o outro. É muito triste isso, porque foram grandes amigos a vida inteira. Mas teve um momento que o próprio Zola acabava vendo o Cézanne como um fracassado, né? E ele acabou se cansando de algumas grosserias do amigo. Um dia pediram a Paul Cézanne que ele se identificasse com o pensamento, e ele disse o seguinte: Senhor, me fizeste poderoso e solitário, permita que eu adormeça no sono da terra. E é isto. Um final triste demais, né? Porque acaba morrendo solitário, sem a família por perto e com a fama tão buscada, assim. Não era somente fama, né? Na verdade, ele sentiu uma coisa vibrante, né? Com relação à arte, e ele queria conseguir expressar essa arte. Então ele acabou tendo êxito, mas morreu um solitário, assim, e insatisfeito, né? Como se tivesse passado muito mais desgosto ao longo da vida do que a própria satisfação, assim, né? De ter alcançado o que tanto desejou. Bom, é isto. Eu espero que você tenha gostado da resenha de hoje. Faça aqui seus comentários se você conhece alguma coisa a respeito deste mestre da pintura. Eu aguardo você na próxima semana com uma nova resenha. Um grande beijo e até lá!